A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, você que nos assiste aí na Nova Era TV, é uma alegria ter você junto conosco. Nós estamos no programa Semeando para a Vida Eterna, um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. Nós estamos aqui em Lages há mais de 70 anos. A nossa igreja fica ali na rua Coronel Fausto de Souza. E você é convidado para ir nos visitar ou nos acompanhar pelas redes sociais, na nossa página do Facebook, Igreja Presbiteriana de Lages. Tá ok? Os nossos cultos, agora em janeiro, são aos domingos às 19 horas. E você pode nos acompanhar lá e será uma alegria tê-lo junto conosco, ou pode nos visitar também. Vamos ter uma palavra dos nossos patrocinadores. Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber, nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa, Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. E nós temos visto que todo início do ano a gente começa a fazer planos, começa a pensar o que fazer, o que não fazer, e esse ano de 2021 é um ano especial, onde a gente se sente meio sem esperança, se sente meio sem saber o que fazer, se sente meio sem rumo. E pensando nisso, nós começamos na semana passada a ler e estudar um pouco sobre os encontros de Jesus, porque Jesus encontrou com várias pessoas e cada encontro que ele fez, cada encontro que realizou, demonstra um pouquinho da pessoa de Jesus Cristo. E nós vimos também semana passada que Jesus Cristo é a exata expressão do Deus Pai. Então a gente pode sossegar e pode ficar tranquilo que conhecendo a Jesus Cristo nós conhecemos a Deus. Se nós buscamos a Jesus Cristo, nós buscamos a Deus Pai. E a Bíblia fala: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. E hoje eu queria conversar ou pensar aqui com você que está nos assistindo aí no seu celular, aí na sua TV, no seu tablet, no seu notebook, sobre um encontro que Jesus Cristo teve com seus discípulos. E o texto que nós vamos pensar hoje está em João, Evangelho de João, capítulo 1, dos versículos 35 ao 51, que diz assim: No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre. Onde assiste? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando. E ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas,
Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem ver. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Semana passada eu falei que Jesus Cristo sempre foi um homem relacional. O que significa isso? Que ele se relacionava com as pessoas. E sempre quando nós encontramos pessoas, conversamos, nos relacionamos com elas, a gente acaba aprendendo um pouquinho sobre os outros e os outros aprendem um pouquinho sobre nós. Há uma troca, aí um momento onde que a gente troca experiências e conhecemos mais uns dos outros. É por isso que as pessoas falam assim: vai lá em casa tomar um café. Esse tempo é o tempo onde a gente conversa, onde a gente pode estar juntos, onde a gente pode trocar ideias, onde a gente pode conversar. O café é só um motivo para estarmos juntos, né? E Jesus Cristo era um homem que se relacionava com as pessoas e se relacionava aqui com homens simples. Nós vamos ver mais para frente que Jesus Cristo se relacionou com os governantes, se relacionou com os líderes religiosos, relacionou-se com generais romanos, se relacionou com muitas pessoas, mas aqui ele se relaciona com 4 homens muito simples, 4 pescadores. Não sei se tu já viu, se tu já foi lá para o litoral, e ao chegar no litoral viu aqueles homens ali na ilha, perto da ilha, ali na grande Florianópolis ali, pescando e trazendo os peixes, trazendo ali os camarões, trazendo ali os frutos do mar para as barraquinhas para vender. E se você já conversou com eles, você verá que eles são homens simples. Muitos não tiveram ensino formal, muitos mal sabem ler ou escrever, e Jesus Cristo se relacionava com essas pessoas que, aos olhos de outros, elas quase que não mereciam nada. Mas Jesus Cristo era um homem sem preconceito. E aqui é a primeira característica de Jesus Cristo que eu quero colocar aqui. Jesus Cristo não olhava a família da pessoa, se era uma família importante ou não. Jesus Cristo não olhava a profissão da pessoa. Jesus Cristo não olhava se ela tinha dinheiro, se ela era rica ou se ela era pobre. Jesus Cristo não olhava se ela era uma pessoa com prestígio ou se era uma pessoa desprezada pela sociedade. Jesus Cristo não tinha preconceito social, como muitas vezes a gente tem. E a gente não se relaciona com pessoas que não sejam do nosso círculo. Jesus Cristo tanto não tinha esse preconceito que ele veio morrer por nós, pecadores. Essa é a maior prova de que Jesus Cristo não tinha esses preconceitos. E ele chamou para serem seus discípulos pescadores. Como eu falei, homens que aos nossos olhos eram pessoas sem instrução. E se nós formos pensar mais e aprofundarmos o nosso pensamento, esses homens foram chamados para lançarem as bases da igreja cristã. Só da igreja evangélica? Não. Os discípulos e os apóstolos lançaram as bases de toda a igreja cristã, seja ela católica, seja ela ortodoxa, seja ela evangélica, seja ela protestante. A igreja cristã está baseada sobre os ensinos dos apóstolos. E foi com esses homens que Jesus Cristo veio se relacionar e veio chamar para serem seus discípulos.
Uma outra coisa que me chama a atenção aqui nesse texto aqui importante é que esses discípulos, apesar de serem pessoas que não tinham instrução formal, que não eram pessoas que exerciam grande função na sociedade de prestígio, eles eram pessoas que buscavam a Deus. Porque eles tinham ouvido falar de João Batista, sabiam que ele era um profeta de Deus, sabiam que ele era a voz que clama no deserto, como Isaías profetizou sobre João Batista lá no Velho Testamento, lá no Antigo Testamento, e seguiam a João Batista, porque eles queriam viver de acordo com a vontade de Deus. Esses homens, ao ouvirem João Batista dizendo, eis o Cordeiro de Deus, sabiam que deveriam deixar João Batista e deveriam seguir a Jesus Cristo. Então, a segunda característica que eu vejo aqui de Jesus Cristo, e que nós podemos entender que de Deus também, é que Jesus Cristo era uma pessoa alcançável. O que eu quero dizer com isso? Ele deixava com que as pessoas chegassem até ele. E Deus também é assim conosco hoje. Nós também podemos alcançar a Deus, podemos estar junto de Deus, não quando nós morrermos apenas, mas aqui. Porque Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo é o caminho para nós chegarmos até Deus. E Ele está aí alcançável. Se você se arrepender dos seus pecados, se você crer em Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que Ele estaria conosco até o fim, até a consumação do século. Então nós podemos alcançar e estarmos perto de Jesus Cristo. Eu e você, nós podemos alcançar a Jesus Cristo e nos relacionar com Ele. Mas tem uma terceira característica aqui que me chama a atenção e que se revela nessa conversa aqui, é que os discípulos chamam a Jesus Cristo de Mestre. É interessante a gente pensar por que uma pessoa é chamada de mestre. Mestre pode ser porque ele conhece muito, e nas faculdades o título honorífico de pós-graduação acadêmica, de estrito senso que existe, é o mestrado. É uma pessoa que estudou mais do que a graduação, que defendeu uma ideia, uma tese, uma monografia diante de outros professores mais experientes e que ele conseguiu comprovar a sua ideia e que agora recebeu o título de mestre. Mas há muitos mestres que não têm essa formação. Mestre significa alguém que conhece mais do que nós e que pode nos ensinar sobre isso. Hoje em dia a gente chama o cozinheiro de chefe, chefe de cozinha. Mas antigamente, até alguns anos atrás, a pessoa que sabia cozinhar ou o chefe da cozinha era chamado de mestre cuca, que era aquele que comandava e ensinava os outros na cozinha. Quando você vai aprender uma profissão, ali, um profissionalizante, não um curso técnico, os instrutores são chamados de mestres, porque eles aprenderam na prática o que eles vão te ensinar a fazer e a habilidade que eles vão te ensinar. Jesus Cristo foi chamado de mestre, porque realmente ele dominava as Escrituras. Mas ele conhecia muito mais do que os outros, porque ele era onisciente. Aliás, ele é, porque Jesus Cristo ainda está vivo. Ele é onisciente, Deus também é onisciente. E ele demonstra isso aqui quando fala sobre Natanael, que Natanael estava sentado debaixo da figueira. E a partir daí Natanael começa a dizer, Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus Cristo é onisciente. Ele era sábio nas Escrituras e era onisciente também. O que isso tem a ver comigo e com você hoje? É que Jesus Cristo nos conhece hoje. Sabe como eu estou por dentro. Eu posso passar uma maquiagem, posso usar uma máscara,
Quando eu estou no telefone, eu posso disfarçar a minha voz. Quando eu estou no WhatsApp conversando, eu posso escrever, posso mandar emotions, posso tentar disfarçar como eu estou por dentro. Mas com Deus não tem como. Ele conhece como nós somos, quem nós somos e como nós estamos por dentro. E isso é bom, porque nós vamos ver mais para frente que uma das características de Jesus Cristo é que ele tem compaixão pelas pessoas. Ele vê o nosso sofrimento, ele vê a nossa dor, ele vê o nosso estado e ele tem compaixão das pessoas. Mas uma coisa que me chama mais atenção aqui é uma outra característica nesse encontro aqui que me chama a atenção e que é muito importante para mim, e eu estava pensando nisso, é que Jesus Cristo também é aquele que deve ser seguido. Como mestre, nós obedecemos as ordens para fazer alguma coisa, alguma habilidade, para termos alguma habilidade. Jesus Cristo é o mestre que deve ser seguido. E Jesus Cristo falou isso várias vezes, né? Olha só, nessa passagem que nós vimos aqui, ele falou aqui para Filipe, falou para André, dizendo: vinde e vede. Jesus Cristo também fala para nós hoje, para nós seguirmos a Ele. Ele falou lá em Mateus capítulo 16, versículo 19: quem crê em mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus Cristo não foi simplesmente o Cordeiro de Deus que morreu na cruz do Calvário por nós, mas ele foi um exemplo para nós de como nós devemos viver segundo a vontade de Deus. E quem busca a Deus, quem ora a Deus, quem vive querendo se encontrar com Deus, quem vive querendo viver uma vida diferente, essa vida diferente é expressa obedecendo os mandamentos de Deus e vivendo segundo a sua vontade. É por isso que ele falou assim: vinde e vede para esses homens. E logo depois, André encontra Simão e fala assim: achamos o Messias. Ele foi reconhecido como Filho de Deus, como Jesus Cristo, aquele que seria enviado por Deus para morrer na cruz do Calvário. O que nós podemos aprender disso para a nossa vida hoje, 2021, que está começando agora? O que isso traz importante para nós hoje, nesse tempo todo? A primeira coisa que eu vejo aqui, e que eu queria colocar uma ordem nisso tudo aqui, para a gente começar a pensar, é que nós podemos alcançar a Deus. Há muita gente que fala assim: eu creio em Deus, mas eu creio que eu nunca vou poder conhecer e alcançar a Deus. Eu creio que existe um Deus, mas eu creio que eu nunca poderei chegar até Ele e conhecê-lo de fato e de verdade. Tem até uma linha filosófica que tem esse nome, que são os agnósticos. Eles falam: Deus existe, mas a gente nunca vai conseguir conhecê-lo. A palavra de Deus diz que não, que eu e você podemos conhecer a Deus. Eu e você podemos conhecer a Deus através de Jesus Cristo. Eu e você podemos fazer o que Isaías falou lá no capítulo 55. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Nós podemos conhecer a Jesus Cristo. Essa é a primeira lição que eu tiro desse texto aqui, e eu acho importante para nós, para a gente levá-la para o nosso coração em 2021. A segunda característica que eu quero chamar a atenção aqui para a gente é que Jesus Cristo, nós podemos não só conhecê-lo, mas nós podemos nos relacionar com Ele. Vocês
lembram do texto aqui que eu li, que o texto fala que Jesus Cristo, que eles passaram o dia com Jesus Cristo, e a partir daí de estarem com Jesus Cristo, de verem o que ele fazia, de tomarem as refeições com Jesus Cristo, eles falaram assim: nós achamos o Messias. Jesus Cristo não é simplesmente o Filho de Deus, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, que veio ao mundo para que nós o conhecêssemos, mas ele veio para que nós nos relacionássemos com ele. Aliás, essa é uma das doutrinas mais lindas que existem na Bíblia. A Bíblia fala que quando nós cremos em Jesus Cristo, nós estamos unidos com ele inseparavelmente. É alguma coisa tão maravilhosa que é chamada até de mistério. Por que isso? Porque a gente não consegue entender direito. Mas eu e você podemos nos relacionar com Jesus Cristo e nos relacionar com Deus Pai através de Jesus Cristo. A terceira lição que eu quero tirar para nós aqui hoje é que Jesus Cristo, ele é onisciente. Jesus Cristo sabe todas as coisas, sabe como eu sou, sabe como eu estou, sabe o meu futuro, porque ele planejou, mas isso é mais para frente que a gente vai ver. Mas a gente não precisa ter medo de Jesus Cristo. A gente não precisa ter medo de Deus. Quando a gente se arrepende dos nossos pecados e crê em Jesus Cristo, nós podemos ter vida eterna e temos um relacionamento com Deus. Aliás, vida eterna é isso. É se relacionar com Deus. A quarta lição que eu quero tirar desse texto aqui, aplicar na minha vida e na sua vida, é que Jesus Cristo é um mestre. Ele veio ao mundo para morrer na cruz do Calvário por mim e por você, sim. Mas ele veio nos ensinar sobre quem é Deus, Pai, quem ele é, quem nós somos e sobre a salvação para as nossas vidas. É isso que ele veio nos ensinar. Ele veio nos ensinar o caminho que nos leva até Deus. Ele é o caminho e ele veio ensinar sobre a lei de Deus, os mandamentos de Deus e a vontade de Deus para a nossa vida. E nesse último aspecto é sobre a matéria que Jesus Cristo veio nos ensinar. Ele veio nos ensinar a cumprir 2 mandamentos apenas: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Ele veio nos ensinar a guardar a lei. Ele veio nos ensinar a viver de um jeito que agrada a Deus Pai. 2021, nós não sabemos como será. Mas se nós buscarmos a Deus e buscarmos conhecê-lo através da palavra de Deus, através da vida de Jesus Cristo, que está registrado na palavra de Deus, nós vamos ter um 2021 diferente. Um 2021 onde nós vamos buscar o Senhor, vamos encontrá-lo, vamos nos relacionar com Ele e vamos ter vida verdadeira. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer porque nós vimos aqui, Pai Santo, na Tua palavra, a palavra de Deus, sobre a pessoa de Jesus Cristo, Pai. Nesse encontro de Jesus Cristo com seus primeiros discípulos, nós pudemos ver e perceber quem Jesus Cristo é, Pai. E podemos ver através dessas características, pensar sobre como nós podemos nos relacionar contigo, Pai. E como é importante ver essas características do Senhor Jesus, no Senhor também, Pai. Jesus Cristo amou sem preconceito as pessoas que estavam ao redor deles, porque todos são pecadores, Pai. E assim Tu nos ama também. Jesus Cristo se relacionou com as pessoas, deixou as pessoas chegarem perto dele, e o Senhor também faz isso conosco, Pai. O Senhor Jesus Cristo deixou com que as pessoas estivessem junto dele, gastasse tempo com as pessoas, e o Senhor também faz isso conosco, Pai. O Senhor Jesus também, Pai Santo, demonstrou ser onisciente, e isso o Senhor também é, Pai. E nós vimos aqui que Jesus Cristo também é um mestre.
Pai, o Senhor é o mestre dos mestres, Pai, porque Jesus Cristo e o Senhor estão unidos de uma forma inseparável, Pai. Obrigado por isso, Senhor Deus. Nós te imploramos que nós possamos buscar e conhecer mais ao Senhor, conhecendo mais de Jesus Cristo, Pai. Te imploramos também que o Senhor nos abençoe nesse ano de 2021, nessa semana que estamos agora, nesse início de janeiro, que Tu sejas piedoso e misericordioso, Pai, conosco, com quem está vendo esse vídeo, com a cidade de Lages, com o estado de Santa Catarina, com o nosso país, Pai Santo, e que o Senhor também seja misericordioso com o mundo, Pai Santo. Que o Senhor refreie essa doença, Pai, da Covid, que o Senhor dê sabedoria aos líderes políticos, que o Senhor tenha misericórdia do Teu povo, Pai. Abençoa as famílias, Senhor Deus, cuida. Nós oramos isso, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero reforçar o convite para que você vá lá na nossa igreja, aos domingos, às 19 horas, lá na Rua Falso de Souza. Você é o nosso convidado. Deus te abençoe. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente o